Vamos começar o capítulo com o ciclo de vida da análise de dados. De fato, o que eu vou apresentar agora a você é o seu trabalho no dia a dia quanto analista de dados. E aqui está. Basicamente, esse ciclo vai se repetir em cada projeto de análise de dados. O que vai mudar de um projeto para outro é o problema a ser resolvido, os dados que você tem em mãos e as técnicas que você vai usar para resolver o problema. Mas, independentemente do projeto, você vai ter a etapa de problema de negócio, que é a definição do problema, vai ter que preparar os dados, aplicar análise exploratória, visualizar os dados e então recomendar ações ou tomar alguma ação especificamente, como, por exemplo, passar o dataset adiante dentro do pipeline de dados. Vamos estudar cada uma dessas etapas agora em detalhes. Problema de negócio. Bom, aqui é onde definimos o destino, definimos o objetivo, definimos por que estamos analisando dados. Por que você analisa dados? Só porque é divertido? Até é divertido, eu preciso admitir, mas não é só por isso. Nós analisamos dados para resolver problemas de negócio. Nessa etapa, normalmente nós vamos trabalhar junto com uma área de negócio, com uma equipe de ciência de dados, com o cliente, para definir o problema. Por exemplo, a empresa precisa verificar se há alguma anomalia nas transações com cartão de crédito. Pronto, esse é um problema. Vamos buscar os dados, aplicar o ciclo, aplicar as técnicas e resolver o problema. Acabou o projeto, cliente feliz, parte para o próximo. Um outro cliente ou uma outra área de negócio pode querer saber quais são as principais características de um cliente que definem a decisão de compra. É um problema de negócio. Vamos buscar os dados, vamos trabalhar neste ciclo, aplicar as técnicas, entregar o projeto, cliente feliz, parte para o próximo. Ou seja, esse ciclo vai se repetir inúmeras vezes. Aliás, de fato, vamos aplicar esse ciclo em praticamente todos os projetos que vamos trabalhar neste curso. A próxima etapa é onde realizamos a preparação dos dados. Essa caixinha, preparação dos dados, na verdade é gigantesca, porque nós temos várias e várias tarefas que podem ser realizadas. Aqui eu vou limpar os dados, remover valores ausentes, detectar valores extremos, detectar eventuais problemas que os dados podem trazer e acredite, os dados sempre terão algum tipo de problema. Muito raramente os dados vão chegar prontos para uso. Então temos que começar exatamente preparando, limpando os dados, checando eventuais problemas de qualidade e eventualmente até modelando os dados, porque lá na fonte os dados podem não estar no seu formato ideal. Quem preparou os dados na fonte não está ciente do processo de análise de dados. Então ele não sabe se os dados devem ser usados de maneira A ou B. Simplesmente armazena os dados e ponto final. Você, como analista, tem que saber se os dados estão ideais ou não para uso. O terceiro curso da formação analista de dados, que é o curso com Power BI, lá eu vou ensinar você como fazer a modelagem de dados. Nosso foco principal neste curso de Python é mais no processo de análise de um modo geral. Pois bem, os dados estão preparados? Então, vamos agora executar uma análise exploratória. Eu já sei a sua pergunta. Eu não tenho bola de cristal, mas capacitando mais de 500 mil alunos aqui na DSA, já dá para imaginar algumas perguntas. Eu posso fazer preparação de dados em conjunto, em paralelo à análise exploratória? Eu preparo os dados, exploro. Detecto um problema, volto, faço a preparação. Depois exploro de novo. Posso fazer isso? Sim, claro que você pode. O que eu estou apresentando aqui para você é algo no formato didático. Mas na prática, nós vamos executando isso quase que em paralelo. Eu posso fazer uma limpeza inicial dos dados, com problemas muito gritantes. Por exemplo, valores ausentes. Não tem que esperar. Já remove valores ausentes, já resolve o problema. Aí você vai e faz uma análise exploratória. Detecta que tem um problema em uma variável. Volta, aplica uma transformação. Executa de novo a análise exploratória e fica nesse ciclo, até que você possa chegar a um resultado final. Ou seja, cada caixinha dessa pode ser um ciclo por si só, aonde podemos trabalhar em paralelo. Na análise exploratória, vamos empregar bastante a estatística descritiva. Vamos extrair a média, a mediana, desvio padrão, interpretar, compreender. As variáveis atendem às necessidades para resolver esse problema de negócio? Respondemos essa pergunta exatamente na análise exploratória. Uma vez que você tenha explorado os dados, preparado os dados estão prontos para uso, vamos então visualizar os dados, né? Ou você acha que o tomador de decisão quer ficar olhando para uma tabela de 1 milhão de registros? Claro que ele não quer. Ele quer o gráfico mais resumido possível para que ele possa compreender como os dados resolvem o problema de negócio. Então, visualização de dados faz parte do seu trabalho quanto analista de dados.
Eu vou trazer vários e vários exemplos para você. Aliás, inclusive, lá no final do curso, temos um projeto desafio, né? Em que nós vamos construir 50 visualizações em um único projeto. É garantido, você vai ver lá no final, no último projeto do curso. Mas até lá, já teremos criado vários e vários gráficos, dashboards também, para ajudar o nosso trabalho de visualizar e compreender os dados. Por último, nós então temos que tomar ações, não é? Porque fizemos todo esse trabalho até aqui, para quê? Nós podemos extrair insights, extrair eventuais padrões nos dados, recomendar ações ao tomador de decisão. Por exemplo, imagine que um tomador de decisão queira saber quais características levam o cliente a tomar a decisão de compra, ok? Eu então faço análise, detecto quais são essas características e eu posso dar um passo além. Olha, se você aumentar essa característica aqui, se você melhorar essa característica do cliente, vai aumentar em 5% as suas vendas. Talvez a área de negócio não tenha pedido isso, mas é meu trabalho quanto analista de dados, eventualmente fazer recomendações, dependendo sempre do tipo de projeto. Talvez, ao final do seu trabalho de análise, você vai apenas preparar um dataset e encaminhar na linha de produção. Na sequência, pode vir um cientista de dados que vai usar o dataset que você preparou, explorou, limpou, etc., para então construir um modelo de machine learning. Normalmente, não é tarefa do analista de dados criar modelos de aprendizado de máquina, inclusive aqui na formação analista de dados não cobrimos machine learning. Mas depende de cada empresa. Pode ser que uma empresa exija do analista de dados talvez um conhecimento em machine learning. Aí cabe a você, claro, desenvolver essa habilidade também. Normalmente o analista de dados trabalha neste ciclo. E aí nas ações você pode apenas entregar um dataset para que o cientista de dados faça o trabalho de modelagem preditiva. E assim o ciclo volta para o início e tudo começa novamente no próximo projeto. Muito obrigado e até a próxima aula.